Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6. Nessa feita eu estou gravando sobre a lição dos jovens, tá? A lição dos jovens, deixa eu mostrar a capa para vocês aqui, claro, né? Lição Jovens, primeiro trimestre de 2026, plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras, né? A lição que vamos abordar é a lição de número 6. Deixa eu só identificar ela aqui, ó. Deixa eu achar. Lição de número 6. Você deve estar com a sua. Vou aumentar mais um pouco aqui, tá? Você já deve estar com a sua revista, né? Vamos acompanhar. O tema da lição é o Espírito Santo que regenera e santifica, tratando do termo regeneração. O texto usado, muito bem selecionado, foi de João capítulo 3, que conta a história daquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para os objetivos da lição, tá? Isso aqui é muito importante, vou aumentar aqui para vocês verem. Olha, os objetivos é dividido em 3 pontos aí. O primeiro, saber o que é regeneração. Parte de uma definição do que é regeneração, né? O segundo ponto, mostrar a atuação do Espírito Santo na regeneração. Reconhecer a santificação, gravem essa palavrinha aqui, tá? Como evidência da obra da salvação operada pelo Espírito Santo que habita ao crente, tá? Então, esses são os objetivos centrais da aula do dia 8, tá? De amanhã, domingo, certo? Algumas anotações e vamos para essa pré-aula, lembrando que o meu objetivo é subsidiá-los nesse tema que é muito importante da lição dos jovens. Vamos seguir então. Tema da lição: o Espírito Santo que regenera e santifica. Definição e propósito. Regeneração. Como você, professor, define regeneração? Pergunte aos alunos com o que eles se remetem quando ouvem a palavra regeneração dentro do contexto, né, de igreja, do conceito teológico, do conceito de estudo bíblico. Tá? Uma forma de descrever a regeneração eu coloquei como o outro lado da conversão. Nós entendemos que conversão é literalmente dar uma meia volta, ou uma volta no ângulo de 180 graus. Estou indo para frente, entendi que está errado e eu estou voltando, pegando o sentido oposto. Um exemplo claro disso é quando nós vemos dentro do trânsito, né? Para quem dirige, consegue vivenciar isso um pouco melhor. Quando se está indo para um destino e você percebe que você errou uma entrada, não leu uma placa, distraído, você acabou não conseguindo pegar a rua que você precisava para chegar no seu destino conforme o trajeto. Então, o que você faz? Você precisa fazer uma conversão, reconhecer que errou um ponto e voltar para fazer uma conversão para que você volte para a rota original. É isso que acontece com o pecador. Trazendo, dentro dessa analogia, para a vida do pecador, todos nós andamos como ovelhas que não têm pastor, usando a linguagem do profeta Isaías, né? E nós precisamos de um guia que nos conduza para o caminho certo. E esse guia é o nosso sumo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então a regeneração é o outro lado da conversão. Se na conversão eu caio em si, eu reconheço, eu vejo que eu estou errado, a regeneração é uma obra unilateral. Deus faz essa obra de maneira soberana no coração do homem, tá? Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu pôr uma canetinha aqui para laser aqui. Obra totalmente divina, transformação que Deus realiza nos crentes. Regeneração, eu não escolho nascer. Ninguém escolheu nascer. Diferentemente dos nossos pais, que programaram, alguns, né, não foi, nem todo mundo nasceu por um acidente de percurso, de uma gravidez indesejada, muito pelo contrário. A ordem é que um homem deixe o seu pai e sua mãe, una a sua mulher, e ambos vivam em uma só carne e desfrutem de um projeto divino que é a família. A configuração de família é um homem, a mulher e a sua prole. Então, espera-se de um casal, de um casamento, que eles procriem. Essa é a ordem expressa em Gênesis e a gente vê isso em toda a Bíblia. Você vai perceber essa grande verdade, porque quando os pais desejam ter filhos, o desejo parte dos pais.
mas não do filho. O filho está na barriga da mãe, na gestação, se mexendo, nos ultrassom. Ele não desejou aquele momento, ele não escolheu o lugar. A gente não pode escolher isso, é uma obra divina. No novo nascimento, na regeneração, é justamente isso que acontece. Deus opera essa obra totalmente de forma divina. É uma transformação que Deus realiza no coração do homem. A primeira pergunta que eu levanto, e é sugestiva para ser levantada em aula, é: por que a necessidade de nascer de novo? Porque a expressão do capítulo 3 de João é: Jesus olha para o Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo. O meu texto está aberto aqui, João capítulo 3. João capítulo 3, verso 1, acho que vale a leitura, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, senão se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, anotem, né, o termo grego, não pode ver o reino dos céus. Por que Jesus muda brutalmente de assunto? Jesus não está respondendo à pergunta intelectual de Nicodemos. Jesus está respondendo ao coração de Nicodemos. Jesus está respondendo a uma necessidade interna de Nicodemos. Jesus está tratando o cerne, o âmago da ferida. E por que uma necessidade de nascer de novo? Há uma necessidade de nascer de novo pelo fato da humanidade ser caída em pecados. A Bíblia chama os homens de caídos, de cegos, surdos e mortos. Esses são adjetivos atribuídos à humanidade que pecou, que errou, que se desviou dos caminhos do Senhor. Eu quero indicar para os queridos professores essa obra, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, né, de Mike Pirman, um pioneiro pentecostal. E sobre essa necessidade de nascer de novo, voltando a essa pergunta aqui, por que a necessidade de nascer de novo? Eu subscrevo as palavras de Mike Pirman quando ele escreve: todas as criaturas possuem uma natureza específica segundo a sua espécie, determinada pela sua ascendência. Essa natureza que o animal recebe de seus pais determina desde o princípio a capacidade e a esfera de atuação desse animal. A toupeira não pode voar como a águia. Tampouco o filhote de águia pode cavar um buraco como a toupeira. Nenhum treino jamais fará a tartaruga correr como um antílope. Nem fará o antílope tão forte como o leão. Nenhum animal pode agir em desconformidade com a sua natureza. Em outras palavras, o que o Maipirma coloca aqui nesse ponto é que toda criatura possui essas características específicas da sua natureza. Então, um animal não pode mudar a sua natureza por si só. Ele não consegue, não é natural que isso aconteça. Ele usa os exemplos da águia, do antílope, da tartaruga, do leão, porque eles são diferentes. Cada um está conectado com a sua ascendência. O leão vem da descendência do leão. Então, é o preparo dele, é a maneira que ele age, a maneira que ele vive. Aí, Mike Pirman segue dizendo: podemos aplicar esse mesmo princípio ao homem. O destino mais elevado do homem é viver com Deus para sempre. Mas a natureza humana, em seu estado presente, não possui a capacidade para viver no reino celestial. Portanto, será necessário que a vida celestial desça dos céus para transformar a natureza humana, preparando-a para participar daquele reino. Isso, para mim, é fantástico. Concordo com o Mike Pirman em gênero, número e grau, tá? Então, os homens são pecadores. A maneira em que a Bíblia retrata o quadro do homem é caído nos seus pecados, é surdo, é cego espiritualmente. Vale a leitura de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, que fala sobre que todos os homens pecaram e estão separados de Deus, né? Então, são muitos outros textos que podem ser garimpados aí, que vai encaixar na aula muito bem, lembrando da necessidade da regeneração. Há uma necessidade porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, da vida de Deus, tá? Termos e expressões, tá? Descrevendo a regeneração e o diálogo com Nicodemos.
É, quando nós falamos de regeneração, em João capítulo 3, eu vou voltar aqui a tela da minha Bíblia online aqui, ó. Jesus fala assim, ó, no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, olha o termo grego que aparece aqui, ó, anotem, né? Nascer de cima, de um lugar mais alto, de coisas que vêm do céu de Deus, do primeiro, do início, de novo, mais uma vez. Isso aqui já começa a abrir a nossa mente. Deixa eu voltar aqui. Abrir a nossa mente para o pensamento de que algumas traduções falam é necessário nascer de novo, outras falam é necessário nascer do alto, e tantas outras traduções mais dinâmicas que falam isso numa linguagem mais acessível, mostrando elas a fidelidade da expressão, da mensagem de que há uma necessidade de nascer novamente, de ser recriado, porque a esfera em que nós habitaremos, o céu, a eternidade, essa nossa natureza primária, como eu usei o exemplo do Maipirma, não está preparada, não está pronta para herdar o reino dos céus. Então, termos que nós consideramos intercambiáveis para falar desse novo nascimento, porque novo nascimento, nascer de novo, como em João capítulo 3, tem duas aparições na Bíblia. Em Mateus, no capítulo de número, eu anotei aqui, em Mateus capítulo 19, verso 28, lá aparece a palavra palingenesia, né? E em Tito, capítulo 3, verso 5, são as duas vezes que a palavra nascer de novo aparece. Porém, essa expressão, ela corre pela Bíblia, porque o seu conceito está completamente relacionado. Quando nós falamos de palavras intercambiáveis ou palavras sinônimas, a gente vai ver muito na Bíblia, por exemplo, falar sobre nascimento ou novo nascimento, nas cartas de Paulo, por exemplo, purificação, vivificação, criação. Cada ponto que eu coloquei aqui, ó, A, B, C, D, E, ó, ressurreição, são termos utilizados para falar dessa nova criação, dessa criatura espiritual que é transformada para ser semelhante à pessoa de Cristo, para herdar o reino dos céus, tá? Termos como esses aqui, ó, por exemplo, nascimento. Lembrando aqui, ó, que, por exemplo, nascimento, João capítulo, primeira carta de João capítulo 5, nascido do Espírito, capítulo 3, verso 8 do Evangelho de João, purificação, Tito usa essa expressão para falar dessa nova vida, vivificação, a gente vai encontrar em Colossenses, capítulo 3, verso 10, Romanos 12, e muitos outros textos que a gente pode conferir, que está falando dessa vida de Deus em nós, tá? Então, avançando mais um pouco aqui, eu até coloquei aqui para chamar a atenção de todos os companheiros que tiverem acesso ao vídeo. Deve-se notar que os termos anteriormente citados são apenas variantes de um grande pensamento básico sobre a regeneração. Quais termos anteriormente citados? Nascimento, purificação, vivificação, ressurreição. Tudo isso são apenas variantes de um grande pensamento sobre a regeneração. A doutrina da regeneração, a teologia que fala sobre a regeneração, a matéria que fala da salvação, e quando nós sistematizamos ela e abordamos de forma separada a regeneração, está usando termos para facilitar a nossa leitura de que Deus é um Deus que recria esse homem pecador, tá? Frisem isso. Outro ponto, em resumo, no caso, né? Enfatize-se na sala que a regeneração é uma obra divina. Deus é quem regenera o ser humano. Diferente da conversão. Lembra que eu coloquei que a conversão, que a regeneração é o oposto da conversão? Se na conversão eu caio em si, eu creio, eu encontro o ponto que eu errei, faço essa conversão, esse giro de 180 graus, voltando para onde eu caí e voltar para o rumo conforme o objetivo, a regeneração é uma obra em que Deus faz no coração do pecador, tá? Outro ponto também, no capítulo 3 de João, no exemplo de Nicodemos, é que é difícil de entender a regeneração. Como que essa obra acontece? Em que momento? Um ponto que eu quero destacar, nós vamos ver muitas vezes na Bíblia expressões de nascido de novo, nascer de novo, elas sempre estão ou dão uma ideia de algo que acontece de forma instantânea. Ou seja, não é um processo. Não confundam
novo nascimento com santificação. Novo nascimento é essa obra instantânea, acontece uma vez só. A santificação, ela é progressiva. Eu tenho que entender que o nascimento, o novo nascimento, por mais que é uma obra sobrenatural, ela não para por aí, tá? O novo nascido tem agora as suas volições modificadas, com auxílio da graça, do Espírito de Deus, para viver em conformidade com a lei de Deus. Então, aquele que outrora não podia escolher Deus, viver por si só para Deus, lembra do exemplo da natureza caída? Da antílope, da tartaruga? Então, a natureza exigia nós cumprirmos as paixões carnais. O Novo Testamento tem severas advertências para que nós não vivamos mais conforme o curso desse mundo, cedendo às paixões carnais. Fala das obras da carne em Gálatas capítulo 5. Por quê? Porque essa natureza está comprometida pelo pecado, foi corrompida pelo pecado. O novo nascido, o recriado, ele vive agora uma vida para Deus, para a glória de Deus. E ele precisa, porque ele foi habilitado pelo Espírito, ele nasceu de novo. Agora o seu entendimento, as suas emoções, as suas volições, a sua espiritualidade, ela é habilitada para crer, para perseverar, para fazer coisas que agradam a Deus, tá? Então, novo nascimento é uma obra instantânea. Deus faz isso na vida do homem. E por que eu coloco que ele é difícil de entender? Porque Jesus, para Nicodemos, que era um mestre, ele usa o exemplo do vento. Ele fala: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, é difícil explicar o vento. É difícil nós compreendermos o caminho do vento. Jesus disse: nós não sabemos o caminho do vento. Assim é a obra de Deus. Deus, no coração do pecador, ele age de maneira soberana, de maneira misteriosa. Ele nos transforma em novas criaturas. E por meio da obra de Cristo, confiando na sua obra na cruz, nós compreendemos essa tão grandiosa maravilha, essa tão maravilhosa obra salvadora, que é viver em novidade para Deus. Nós estamos nessa vida aqui com um objetivo: glorificar a Deus e gozar na sua presença, de desfrutar das bênçãos dessa nova vida. Deus nos salvou pela pessoa de Jesus, essa obra foi consumada, o Espírito aplica essa obra sobre a nossa vida e nós podemos glorificá-lo para todo sempre. Tá? Fica aqui a minha contribuição, espero ter subsidiado os irmãos e que os irmãos possam ter uma boa aula. Que Deus abençoe, que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, se Deus assim o permitir. Um abraço.